tema da noite de hoje, começando a semana da família, aqui no Centro Espírita União e Amor, é Jesus, Evangelho e Família. É um tema que tem tudo a ver com a família, tem tudo a ver com a casa espírita, que é uma casa que acolhe as famílias, que é uma segunda casa nossa. E a gente começa o estudo dessa noite com base um pouco no que foi o dia de ontem, que foi o Dia das Mães, que é o núcleo, a base, o início, a célula máter da sociedade, a mãe. Se a gente voltar a 2000 anos atrás, uma passagem do Evangelho, do Novo Testamento, uma passagem que a gente já acaba estudando um pouco, porque foram momentos muito impactantes e a gente acaba não prestando um pouco de atenção no personagem daquela noite. Naquela noite, a última noite de Jesus, ainda encarnado, Maria estava na casa dela. Maria, mãe de Jesus, estava na casa dela, já intuindo uma noite tormentosa que seria, quando recebe a visita de João, o discípulo amado, mais novo, que veio lhe trazer notícia de que Jesus tinha sido perdido. Se a gente recordar, Jesus entrou em Jerusalém na Páscoa, poucos dias antes, sob os apupos da turba, do povo, todo mundo alucinado com a entrada do Messias. E poucos dias depois, ele estava encarcerado. Naquela noite, Maria, então, recebendo a notícia de João, a primeira atitude dela é de confiança em Deus, de fé, porque ela sabia. Ela intimamente já sabia, e toda a vida de Jesus foi a exemplificação de que existe um Deus, que mais que isso, esse Deus é o Pai, uma outra figura da família. E ela então confiou no Pai. A despeito daquela situação difícil, ela pensou, haja o que houver, Deus proverá. E ela ficou então em oração e vigilante. Poucas horas se passaram, mas já era noite alta, quando João retorna trazendo notícia de que Jesus de fato estava agora encarcerado. Ela então fica um pouco mais angustiada, como mãe naturalmente, fica um pouco mais angustiada. E começava a pensar, mas por que será Jesus, tudo o que ele fez, tudo o que ele é, o Messias, o Salvador, não só de Israel, mas do mundo inteiro, que trouxe a mensagem de amor, por que será que isso acontece com ele? Ele que é o único dos homens que mereceria isso. Ainda assim, o que ela podia fazer naquele momento era manter a vigilância, a oração e a certeza de que o melhor aconteceria. Passam-se mais algumas horas e João retorna mais uma vez, dizendo que Jesus era acusado e que ele seria julgado. Naquele momento, então, Maria, já um pouco mais angustiada, ela decide sair de casa. Ela sai de casa e vai até onde Jesus estava, na prisão, na esperança de conseguir olhar para ele, conversar com ele, desfazer aquele mal-entendido, que certamente aquilo era mais que um mal-entendido, e ela poderia explicar toda a situação. Naturalmente, os guardas não a deixaram entrar. Ela não pôde ver Jesus. Ela ficou na rua, andando, angústia um pouco, mas ela ainda na certeza de que no momento certo, Deus adotaria uma atitude que seria de acordo com os desígnios que ela queria, que era salvar o próprio filho. E ela então encontra com João e diz que Pôncio Pilatos, quem é que deveria julgar, que era o governador romano na ocasião, deveria julgar Jesus, não conseguindo fazê-lo, encaminharam para Herodes Antipas, e que lá ele estaria naquele momento. Ela então não pensa duas vezes, caminha a uma certa distância considerável pela noite até as instalações suntuosas de Herodes, tentando se aproximar de Jesus, tentando ver como ele estava e tentando explicar para todo mundo, para Herodes naturalmente,
que aquilo tudo não fazia o menor sentido. Antes dela se aproximar já do castelo de Herodes, que era uma construção gigante, a turba já cercava. Ela mal conseguia se aproximar da construção. E naquele momento, ela se esforçando ao máximo por ser mulher, primeira coisa. Porque mulher naquela época era como escravo. Não tinha voz, não tinha direito. Quanto mais direito de passar na minha frente para ver, porque eu não quero ver. Ela como mulher, se esgueirando, se espremendo para poder se aproximar de Jesus, percebe naquele momento que ele está naquela cena que todos nós conhecemos. Ele segurava uma cana, como se fosse um cetro. Ele portava uma coroa de espinhos, como se fosse uma coroa de um rei, sobre o cúmulo da ironia, o cúmulo da humilhação. E ela então, seu coração se espreme mais um pouco, porque ela não imaginava que fosse encontrar aquilo. Ela imaginava que fosse no mínimo encontrar um julgamento justo, como acontecia com os demais. E justo com ele, justo com seu filho, justo com Jesus, ela encontra aquela situação. Ela então, realmente, seu coração apertado, ela consegue olhar e Jesus olha para ela. E essa passagem está escrita no livro Lázaro Redivivo, do Humberto de Campos. De acordo com Humberto de Campos, naquele momento, Jesus dirige a Maria, sua mãe, um olhar, as palavras de Humberto de Campos, cujo significado é o maior de toda a existência. Então, em um olhar, como ele não podia falar para Maria, faça isso, faça aquilo, se acalma, tudo vai dar certo, ele com um olhar olha para sua mãe e ela entende que ela precisava ficar calma, que ela precisava orar e, mais que tudo, ela precisava confiar em Deus, nosso Pai. Assim ela faz. Assim ela faz. E não mais se afasta daquela multidão. Dali até a crucificação, ela acompanha Jesus à distância, naturalmente. Dali até a crucificação, a pessoa que mais a apoia é outra Maria, Maria de Magdala, também mulher. Pois bem, durante o trajeto que Jesus faria entre Herodes e Pilatos, novamente, ele é açoitado, ele cai, ele não consegue carregar a própria cruz, e ela, mais uma vez, no instinto natural de mãe, tenta interceder e ajudá-lo. Mais uma vez, ela não pode fazê-lo. Mais uma vez, os guardas a proíbem. E ela começa a pensar em tudo que ela viveu. Ela começa a se lembrar dos primeiros momentos da anunciação que ela seria a progenitora do Messias, do Cristo, do Salvador. Começa a lembrar da infância de Jesus, do seu primeiro apostolado, dos seus trabalhos com seu pai. E ela não consegue entender quando é que Deus mudaria aquele destino, quando é que aquilo mudaria, porque na cultura hebraica é muito forte para todos e para Maria também. A história de Abraão. E ela se sentia como Abraão. Se todo mundo lembra, Abraão é o exemplo do teste da fé. Porque Jeová pede a Abraão que ele, para provar o seu amor a Deus, a Jeová, sacrifique o seu próprio filho, o filho tão amado, Isaac. E Abraão leva Isaac até o topo da colina com um punhal para ele, Abraão, ter que assassinar seu próprio filho, se é como uma prova de que amava a Deus. E no último instante, quando ele empunhava o punhal, a faca, para cravar no peito do filho, ele escuta a voz de Jeová: não faça isso, você provou o seu amor por mim. E Isaac não morre. E ela pensa: se Abraão, o patriarca, passou por essa provação e no último momento seu filho não morreu, eu estou certo que Jesus também não morrerá, porque Jesus é Jesus. E assim ela aguarda entre a angústia e a esperança. Mas todos sabem que quando ele volta a Pilatos, e ela então pensa: bom, nesse momento deve ser quando isso acontecerá, porque é mais fácil Deus intuir diretamente um julgador romano, e ele só basta dizer que Jesus é inocente. E Pilatos,
num extremo, a dificuldade de conciliar a turba, todo mundo alvoroçado, ainda propõe, como medida de desespero, que o povo escolhesse entre Jesus ou Barrabás, que era um malfeitor cruel que todos conheciam e temiam. E ela pensa, bom, agora a turba vai escolher. Naturalmente, a voz do povo é a voz de Deus. Não é isso? Pois é. E o povo escolheu Barrabás. Preferiu que Jesus fosse crucificado e Barrabás solto. E foi o que aconteceu. Ela então vê Jesus sendo crucificado. Ela percebe aos pés da cruz, quando Jesus se dirige a ela e a João, que acompanhava, falando: João, esta é sua mãe. Maria, esse é seu filho. Dizendo para ambos: cuidem um do outro, porque eu aqui, encarnado, não mais estarei. Ela acompanha os momentos finais de Jesus, quando a sua cabeça pende, finalmente o seu corpo fenece. E naquele momento, ela que esperou por tantas horas naquela noite, lutou consigo mesma tantas vezes entre o desespero, a angústia e a certeza de que no final tudo correria bem. Ela olha para o corpo de Jesus, ela olha para o céu que está lá atrás e começa a se lembrar de tudo que Jesus ensinou. E começa a perceber que Jesus, filho dela, de Maria, era antes de tudo filho de Deus. Que os desígnios dele, de Deus, eram insondáveis para ela, mas eram superiores aos dela. Que ela, como mãe, queria um filho do lado, vivo. Mas Deus, como Pai soberanamente justo e bom, tinha outros propósitos para que Jesus vivesse a vida eterna. Porque senão, essa história não seria contada hoje como ela é. Ela percebe isso. E nesses momentos finais, aquela frase que ela diz para Deus: Pai, tem aqui a sua serva, cumpra em mim de acordo com a tua palavra. Nessa passagem, ela, a despeito de todo o sofrimento que ela passou nessas horas angustiantes, ela se entrega com uma fé, com uma resignação, com um amor ao Pai, que é um exemplo para todos nós que estamos tratando aqui de família. Ela teve a maior amor possível e ela nos ensinou isso. Essa passagem do Novo Testamento é até pouco comentada, porque a gente presta muita atenção no que aconteceu com o próprio Jesus, no que aconteceu com os discípulos. A gente esquece da mãe. E é todo mundo, né? Na vida normal da gente, quando a gente acusa alguém, por qualquer que seja o motivo, a gente nunca lembra que aquele alguém tem uma mãe. Que por mais que a gente ache que aquela pessoa seja estranha, seja um fascínora, a gente não lembra que ele tem uma mãe. E que possivelmente, certamente, ela faria de tudo para que ele fosse uma boa pessoa. Todos nós temos isso nas nossas famílias. Todos nós temos, se não é a nossa mãe, é o nosso pai, é um irmão, é um tio, é uma figura maternal. A gente estuda, a doutrina espírita nos possibilita esse esclarecimento de que muitas famílias são as chamadas famílias provacionais. O que são famílias provacionais? São famílias cujos integrantes, um ou mais, têm desafetos anteriores. Então, vêm reencarnados com uma possibilidade, a mais sublime delas, nascerem juntos, para juntos construírem um amor. Então, nesses casos, mas se a gente parar a pensar, nós espíritas temos a tendência também de achar que com qualquer problema que a gente tem, com qualquer familiar, isso é um karma. É um karma. A minha mulher é um karma na minha vida. O meu esposo é um karma na minha vida. Eu tenho um filho que é um karma. A gente adora falar isso, porque a gente aprendeu que a gente tem a possibilidade, existe a possibilidade de famílias serem unidas quando há, em outras existências, desafetos. E são unidas justamente para isso, para se cultivar o afeto. E a gente acha que qualquer problema, então, é oriundo de vidas, existências passadas, e não nessa. A gente também não é bem assim.
convenhamos. Quando há a situação provacional que nos exige a renúncia, a abnegação, o sacrifício, é realmente doloroso. É realmente doloroso. Mas o que se exige da gente é justamente isso que Maria nos explicou, nos exemplificou: a fé, o amor, a resignação. Nesses casos, o nosso exemplo, nós porventura achamos que temos familiares difíceis, o nosso exemplo é o nosso único testemunho a favor. Não são as nossas palavras. Não é dizer que somos espíritas e, portanto, eu mereço crédito. De jeito nenhum. São os nossos exemplos. A maneira como nos portamos, e naturalmente como nos portamos dentro de casa. Não fora dele somente, mas sobretudo dentro de casa. Os nossos exemplos arrastam, tanto positiva quanto negativamente. E quando há familiares realmente provacionais, vamos colocar assim, que há familiares difíceis, lembrarmos que isso ocorre a nosso pedido, em nosso benefício. Nós assim pedimos, nós assim intercedemos junto aos superiores hierárquicos espirituais, nossos fiadores espirituais, solicitando oportunidades que viessemos juntos para entender um ao outro, para olhar de maneira diferente um ao outro. Agora, de posições diferentes, somos filhos, somos pais, somos irmãos. É muito mais fácil fazer crescer esse sentimento de amor nessas condições. Então, nós solicitamos essas oportunidades. E essas oportunidades, portanto, são imprescindíveis para a nossa melhoria. André Luiz narra no livro Ação e Reação um exemplo de família provacional. Em rápidas passagens, Ildeu e Marcela formavam um casal em cuja existência anterior Ildeu havia atraído, havia largado o seu casamento com Marcela, ido viver com outras mulheres, largado reiteradamente outras duas mulheres. Então ele se arrepende de tudo isso, ele se cansa, ele volta para Marcela. Ela já está casada novamente com uma outra pessoa, e ele, enfurecido de ciúme, de inveja da felicidade alheia, assassina esse outro. Contraria um débito gigante, naturalmente. Marcela, na existência seguinte, aquece e pede que ele venha junto, que eles venham novamente juntos na posição que, se tudo der certo, de marido e mulher. E aqueles três, o antigo marido dela, segundo que havia sido assassinado, e as outras duas mulheres que ele havia largado, viriam como filhos deles. Assim ocorre. Novamente eles se reencontram, nascem os três filhos, um homem e duas mulheres. E mais uma vez, Ildeu agora com outro nome, incorre no mesmo olho. Ele abandona Marcela. Mas antes, olha como é o caso. Antes, na tentativa, ele já inconscientemente percebendo aquela situação de devedor que ele tinha, e vendo nos olhos da esposa, nos olhos de cobrança, que talvez nem existisse, mas o devedor sempre vê cobrança alheia, talvez nem existisse, mas ele percebendo isso e ameaçando largar a família, ele cogitava da hipótese até de assassinar a mulher. A espiritualidade intervém e eles se separam, sem assassínio de ninguém. E André Luiz, estudando o caso, pergunta para o seu superior, para o seu orientador, que eu não me lembro agora qual é o nome dele, livro Ação e Reação. Mas se vocês lembrarem, vocês podem me dizer, por favor. Pergunta para o orientador dele se seria justo aquela situação. Marcela, agora com outro nome naturalmente, estaria vivendo agora sozinha, sem a ajuda do marido, para cuidar de 3 filhos, numa situação mais penosa do que inicialmente prevista. Se ela deveria, numa terceira oportunidade, reencarnar novamente junto a Ildeu, para que eles pudessem sanar dívidas e débitos anteriores. E aí vem uma explicação muito interessante, que a gente esquece. A gente esquece porque a gente costuma pensar, eu e Lu, de que nós devemos, quando nós erramos, nós devemos contrairmos dívidas um para com os outros. E não é verdade. Porque se isso fosse verdade, se isso indefectivamente, se isso invariavelmente ocorresse, então Marcela deveria encarnar novamente para vir com Ildeu. Mas ele diz, se Marcela
conseguir perdoar Eudeu, se ela perdoa Eudeu, ela larga esse peso para trás. Se ela perdoa, ela está livre dessa corrente. Porque Eudeu, na verdade, não deve a Marcela. Eudeu deve a lei. E a lei está esculpida na consciência de cada um. Portanto, Eudeu deve a própria consciência. E é ele que vai se cobrar. Se Marcela perdoa, quando dizemos perdoar, é perdoar. Não é fazer de conta que perdoou e fica magoado. Não, é perdoar. Se ela perdoa, como coloca Jesus, o jugo é leve. Ela simplesmente se desvencilha disso. Ela não mais tem necessidade de vir junto a Eudeu novamente. Mas Eudeu, se ele inicialmente não perdoa si mesmo pelo próprio erro e reinicia, invariavelmente ele vai buscar relacionamentos em que vai fracassar dessa maneira. Porque ele tem uma matriz que ele coloca, o orientador explica, a matriz da culpa. Essa matriz da culpa necessita, para o casamento, de uma matriz do culpado, do credor, da mesma forma, para que haja essa união. Se Marcela o perdoa, essa parte aqui da Marcela fecha. Ele não encaixa mais. Não há encaixe. Portanto, Marcela está livre. E ele precisa, naturalmente, se perdoar e buscar reparação. Não será com Marcela, será com outro. Será com outro espírito. E não necessariamente terá vínculo com ele pessoal. Prova disso é em outro livro, agora de Humberto de Campos, Pontos e Pontos, que ele traz uma passagem muito rápida de um espírito luminoso em sessões como essa. Porque se a gente aqui encarnados temos as oportunidades de ter estudos na casa espírita, quantos encarnados também tem? Então se a gente não aproveitar agora, pior, não quer dizer que vai ter oportunidade de aproveitar depois. Então melhor aproveitar agora para a gente já se preparar quando tiver essa oportunidade, a gente vai participar novamente. Numa dessas reuniões, Humberto de Campos foi apresentado, e quem deu a palestra pela cozinha foi um espírito chamado Diana. E ele disse que era um espírito maravilhosamente belo, não pela compleição física somente, mas pela luz que dela se irradiava. Ela fez a palestra, e ao final da palestra, ele se aproximou para tentar entender um pouco qual a natureza daquela entidade. E ela explicou, Diana, como ela havia conseguido aquilo. Muito humildemente, naturalmente. Ela falou que ela, Diana, havia reiteradamente errado nas encarnações dela, na vaidade, no ciúme e na inveja. Que apenas no ciúme, no quesito ciúme que ela vinha trabalhando, ela já tinha errado seguidas vezes, em sequência, 9 encarnações. Só tentando minorar o ciúme. 9 vezes. Será que era com as mesmas pessoas? Será que todas as vezes era com as mesmas pessoas? Meu Deus! Isso não é uma família. Isso é um ambiente prisional terrível. Então, naturalmente, que não eram com as mesmas pessoas. Ela errou muitas vezes. Chegou num ponto que, num desses intervalos entre uma encarnação e outra, na erradicidade, ela estava numa região tenebrosa. Ela estava em condições perispiríticas tenebrosas. Ela estava realmente mutilada, que a gente acaba se mutilando com os nossos comportamentos. E ela convivia com entidades em torno de si, igualmente manipuladas, igualmente transtornadas. Quando apareceu uma entidade para ela, dessas como existem as entidades que buscam, que socorrem os espíritos, cujo merecimento naquele momento permite que eles sejam socorridos, essa entidade se dirige a ela e fala: minha filha, por que você não experimenta uma encarnação, que não vou dizer profissional, uma encarnação para resgatar um pouco tantos débitos acumulados? E a Diana então pergunta: mas como eu faço isso se os espíritos aos quais eu errei e cometi erros e prejudiquei não estão mais aqui próximos a mim e não tem como eu encarnar com eles? Então percebam isso. O erro é conosco. O débito é com a nossa consciência. E a entidade fala para ela: olha só, Bob, tem aqui espíritos tão transtornados como você que necessitam de encarnação. Se você se reencarnar, assumindo o compromisso de ser mãe de 3 entidades dessas aqui, que você não tem conhecimento pessoal, você não tem
não tem uma relação anterior, mas que será uma encarnação dificílima, porque ambos, os três, nascerão com sérios problemas físicos, limitações, deficiências, amputações, paralisia, cegueira, porque não tem condição do perispírito equilibrado. Então eles nascerão assim. Se você se comprometer a isso, e se você conseguir sair dessa encarnação bem, você dará um salto. Você conseguirá então retomar de onde você estava e continuar a sua evolução. Assim ela fez. Ela aceitou. Ela aceitou e descreveu rapidamente como foi essa encarnação. Não preciso dizer o quanto ela sofreu. Os filhos também sofreram. Mas ela, depois dessa encarnação, ela se viu realmente liberta dela própria, de muitos erros que ela havia cometido. Isso é só para dizer para todos nós que temos a tendência de achar que temos familiares difíceis e que temos relações antiquíssimas com ele. Desde o Egito Antigo eu tenho errado com minha mulher. Desde a Judéia que eu tenho errado com meu filho, a gente não se entende. Não é bem assim. Os nossos erros, os nossos equívocos são com espíritos com os quais relacionamos, mas ficam esculpidos em nós mesmos. Isso é um ponto. Outro ponto é que nem toda família difícil significa desafeto interior. De jeito nenhum. Muita família difícil é simplesmente deseducação nossa. Nossa. Deseducação enquanto somos filhos, deseducados enquanto somos maridos, deseducados enquanto somos cônjuges, namorados, irmãos. A gente também tem que pensar nisso. Quando a gente vem aqui para o centro espírita, naturalmente é um fenômeno natural, a gente traz um pouco de uma máscara. Isso é natural. Não só no centro espírita, em qualquer ambiente social. A gente traz a máscara. Aqui no centro espírita, em especial, particularmente, a gente traz a máscara do homem cordato, não é? Do homem gentil. Então a gente é aqui, a gente fala mais baixo, a gente é mais educado, a gente espreme um pouco no banco para o outro sentar, o outro no cabelinho, a gente espreme assim mesmo. Alguém pede água para a gente, vai buscar um copo, a gente busca. A gente está com a nossa mensagem aqui, que o colega chegou mais tarde, não estava com mensagem, ele pede para ler, a gente entrega a mensagem para ele. Esses pequenos atos, a gente não faz em casa. Não é verdade? A esposa pede, bem, traz um copo de água para mim. Mas de jeito nenhum que eu vou. Você está sentado no sofá como eu, por que eu vou levantar? Não, você levanta lá e vai pegar sua água. Folgado. É. Então, muitas vezes, nós somos deseducados. Não quer dizer que a nossa condição natural significa que é muito mais próxima de dentro de casa do que do centro. É ou não é? Aqui a gente se esforça para ser melhor. Em casa a gente relaxa. Isso é natural. Isso é uma crítica a nós mesmos. É natural. Por isso que o centro é tão importante. E por isso que é tão bom quando a família tem a oportunidade de vir ao centro juntos. Porque aí a mulher olha para o marido e fala, mas como é que você é tão educado aqui no centro? Você pega a água do sujeito que você nem conhece e lá em casa você não levanta para lavar um prato. O filho fala para o pai, mas como é que você conversa tão baixo aqui? Lá em casa você só grita. Então o centro é bom até nisso. Porque possibilita que a gente veja os nossos familiares com outros olhos. Hoje, especificamente, a minha esposa não está aqui. Mas é até bom. Porque senão eu ficaria envergonhado. Porque aqui eu sou muito melhor do que a sua casa. Aqui eu penso de maneira correta, eu falo de maneira correta. Mas em casa eu acho diferente. Então, essa deseducação nossa também é uma das causas do que nós chamamos de família difícil. Quando difícil é o nosso comportamento. Mais uma vez, é o exemplo que arrasta. Não basta também eu estar aqui na frente, estou dizendo, eu estudei para fazer aqui a palestra, venho e trago esse monte de conselho, e não exemplifico nenhum, nem aqui dentro, que está lá na minha casa. É lógico que eu não trago esse exemplo, então eu não tenho hombridade, honestidade para o meu filho, para a minha esposa, para os meus pais, para os meus irmãos, acreditarem no que eu peço.
Ó, seja mais educado, faça isso, faça aquilo. Meu filho, é você, não faz. Quem é você para me pedir? Quem é você para me dizer, não é? Então, a doutrina espírita reconhece como o verdadeiro espírita aquele que se esforça em domar as más inclinações. E que é aquele que se esforça para ser melhor hoje do que foi ontem. Independente da religião, independente do estado social, independente de tudo. Basta ser melhor. Se esforçar em ser melhor. Pronto. Se é assim, se a gente se esforça em ser melhor em casa, a gente está sendo espírita. Mesmo que a gente não consiga criar o centro. Mesmo que a gente não consiga trazer a família inteira ao centro. Porque, convenhamos, isso é difícil. Nossos familiares têm outras opções religiosas, quando tem as suas opções religiosas. Mas, a propósito, nesse aspecto, tratando especificamente de opções religiosas e de filhos, devemos lembrar duas coisas. Primeiro, no livro Vereda Familiar, de Teresa de Brito, ela trata vários assuntos da família. Ela que foi na última encarnação, mãe de 11 filhos, perdeu 6. Então sofreu e lutou e tem muito cabedal para falar sobre o assunto. Ela fala sobre os filhos deseducados. Aqueles que a gente acha que são desafetos, mas não são. Simplesmente eles não foram educados corretamente por nós, seus pais. Ela fala, os pais, alguns ou vários, por boa vontade, por bem querer, evitam de todas as formas possíveis dar trabalho para os filhos, mas trabalho dentro de casa. Então, ela pergunta, qual o problema? Qual a dificuldade em ensiná-los a arrumar cama? Coisa simples. E ensiná-los a lavar uma louça, ajudar a limpar a casa. Pode escolher, ou a vassoura, ou o rolo, ou a flanela, a fazer um café, naturalmente, dependendo da idade das crianças, lógico, mas ajudar nas tarefas domésticas. Então, qual a dificuldade nisso? Por que isso diminui na educação? Pelo contrário. Agora, colocando luz no Evangelho em seus corações, mas sem deixar de ocupar das mãos, pois o trabalho do bem, onde for, é também evangelização. E estamos educando os filhos para a vivência no mundo. É um guia prático de sobrevivência. Fazer um café, um arroz, saber limpar uma casa. Não é? Às vezes nós, mas mais uma vez o exemplo. A gente pede para fazer isso, a gente não pega numa vassoura. A gente tem nojo de pegar na flanela. O exemplo arrasta. Se a gente faz, é mais fácil eles aprender. Isso é uma coisa que nos remete à pergunta 775 do Livro dos Espíritos, que pergunta qual é o efeito para a sociedade do relaxamento dos laços de família. Resposta direta: uma recrudescência do egoísmo. Olha, se a gente não entende, se a gente não ajuda, se a gente não educa para o trabalho, nós estamos criando seres mais egoístas. E estamos sendo egoístas querendo trabalhar todo para a gente. Vamos fazer tudo. Não vou deixar que ele faça nada, que vai ser melhor para ele. Não é bem assim. Isso é um ponto. O segundo ponto está em outro livro, o livro Consolador. Mas, na verdade, se a gente for estudar, em todos os livros da doutrina espírita, traz esse assunto. Se quem não quer ver um livro da doutrina, vai então no YouTube. Tem uma entrevista do Divaldo, procura Divaldo Franco, Conflitos Familiares. Ele está tratando do livro que me fala, Constelação Familiar. Livro de 2007. Constelação Familiar. É uma entrevista de 16 minutos. Rápido. Ele confirma isso que nós vamos dizer aqui, que está em vários livros. Especificamente, vamos trazer do livro O Consolador, que o autor é outro, Emmanuel. É o princípio do acrescentado dos espíritos, né? A gente sabe disso. Então, na pergunta 108, pergunta-se, Emmanuel, qual é a base mais elevada para qualquer método de educação? E a resposta, como base mais elevada para todos os métodos de educação, baseados na exemplificação dos mais altos deveres da vida, é o Sagrado Instituto da Família. 5 perguntas depois, na pergunta 113, pergunta para ele se os pais espiritistas podem ministrar ou devem ministrar o ensino religioso a seus filhos
ou podem deixar de fazê-lo alegando a liberdade de escolha em matéria religiosa. Poucas vezes Emmanuel é tão direto, porque Emmanuel é um espírito muito profundo. Então, uma frase dele, que às vezes ele não diz de forma tão incisiva, a gente tem que estudar e tentar entender no meu canhado do cérebro. Mas nessa, ele não deixa dúvidas. A resposta é: em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese, esta primeira etapa de lutas dos corações infantis deve ser negligenciada. Deve-se instituir o estudo de Deus, da sua bondade, na fé, na esperança. Qual é o significado disso que Joana de Anjos traz no Lei de Transição, constelação familiar, que Divaldo traz na entrevista? A gente escolhe para os nossos filhos qual é a melhor comida. A gente escolhe qual é a melhor roupa. A gente escolhe o que hora vai comer. A gente escolhe onde vai estudar. Por que a gente não deve escolher, então, se ele deve ou não aprender alguma religião? Observe que Emmanuel falou doutrina espírita. Ele falou conceitos de Deus, de espiritualidade, de religião, seja ela qual for. Às vezes somos casados com pessoas que não são espíritas. Tudo bem. Mas as crianças merecem, mais do que devem, merecem ter esse conhecimento nós. Depois, na idade adulta, elas podem mudar de religião, podem mudar de igreja, de credo, não tem importância. Mas o conceito, elas têm que aprender na infância. Quantos de nós somos espíritas desde o berço? Aqui. Todos? Certamente não. Muitos de nós navegamos por outras religiões, seja nessa e outras encarnações. Depois de adultos, escolhemos a doutrina espírita. Mas tivemos, graças a Deus, a maioria de nós, tivemos a felicidade, a graça de conhecer Deus. Seja com o nome que fosse, nós conhecemos. E isso não se perde. E isso é uma responsabilidade dos pais. Sejam pais, irmãos mais velhos, tios, avós, é uma responsabilidade nossa. Isso é Emmanuel, Joana de Anjos, antes dizem de forma tão simples, então, para não reclamarmos depois de deseducação, não é um karma, não é um problema. Façamos a nossa parte. E para finalizar, vou narrar um acontecimento que, para fechar a noite de hoje, falando de pais e filhos, falando da importância do conhecimento religioso, de quanto ele pode realmente fortalecer o nosso espírito nos momentos difíceis, momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento. Temos uma família amiga nossa, que não é daqui de Uberlândia, e que essa amiga nossa naturalmente está encarnada, então não vamos nem dizer os nomes. Mas ela tinha uma família, mãe, pai e irmão, difícil, em termos difíceis assim. Ela, espírita, a mãe, espírita, o pai e o irmão, não. Ela muito introvertida, uma pessoa introvertida, uma pessoa muito boa, muito séria, muito honesta, mas muito introvertida, muito tímida, sempre muito direcionada para os estudos, o trabalho na casa espírita. A mãe também trabalhava na casa espírita. O pai faleceu, ela era jovem, ficou ela, a mãe e o irmão. O irmão cedo saiu para trabalhar em outra cidade. Eles não tinham muita ligação. Nós vendo de fora. Não tinha muita ligação. O irmão saiu para trabalhar e ficou na outra cidade. E ela ficou convivendo com a mãe. A mãe, embora espírita, embora mãe, tinha um gênio difícil. Ela é uma pessoa geniosa. Uma pessoa no centro muito boa, mas em casa uma pessoa geniosa, dura, severa. Não que não amasse, não, de forma alguma, mas severa. Tinha que andar na linha, uma pessoa de difícil trato. E era uma pessoa que tinha saúde debilitada. Essa minha amiga, doce, introspectiva, tímida, não tinha namorado, não tinha uma vida fora de casa, vivia para o trabalho, o estudo na casa espírita. Chegou um momento, há alguns anos atrás, a sua mãe adoece gravemente. Ela tem uma doença séria. Ela é trazida para cá para Uberlândia, fica aqui um tempo no hospital, recebe as visitas aqui,
da casa, né, do grupo que acompanha os hospitais, segunda-feira, né? Agora é terça. Agora é terça. Agora é terça-feira. Recebe essas visitas. Ficou cerca de um mês e pouco aqui, mas não melhora. Os médicos a desenganam e falam, olha, ela não tem saída. Melhor ir para casa, ir lá ficar, tentando passar melhor os seus últimos dias. Elas retornam somente as duas para casa. E a situação dela, da filha, é difícil. Porque ela está perdendo a mãe, que para ela significava a família dela. Não é toda a família que ela tinha. O pai já tinha perdido, o irmão estava ausente. Toda a família que ela tinha, naquele momento, era a mãe. Por mais difícil que fosse a convivência. Mas era tudo que ela tinha. Exceto Deus. Ela tinha a mãe, mas tinha Deus. Esse conceito que aprendemos aqui no início de fé, de resignação, ela tinha esculpido desde cedo. E isso foi fundamental. Porque ela passou mais de 2 meses com a mãe dentro de casa, cuidando da mãe. Esperando o momento de desencarne, que naturalmente viria, porque não havia o que fazer. E quando esse momento chega, a mãe está em casa, ela está com a mãe, chega mais uma pessoa, uma amiga da família do centro espírita. Então, todos ali se conhecem a doutrina, sabem como ela traz consolo, como ela traz força, como ela traz esse conhecimento de Deus como Pai, como os desígnios de Deus são superiores aos nossos, por mais que a gente queira o bem, mas o bem verdadeiro às vezes nos é desconhecido, mas Deus sabe. E naquele momento, numa tarde, a sua mãe então começa a falecer, começa a desvencilhar os seus laços do corpo físico. Naquele momento ela já estava obesa, pesada, difícil de movimentar, ela estava na cama. A filha, essa minha filha, se aproxima, pega e espera ela falecer. Reza. Reza. Confiando em Deus. A sua mãe. E ela desencarna, tranquila, serena, em paz. Naturalmente, em outras situações, isso poderia ser muito mais difícil. O desencarne, daquela maneira, naquele momento, ela estaria perdendo a mãe, mas perdendo a família dela. Ainda assim, ela abraça a mãe e fala, mãe, descansa. Vá em paz. Vá em paz. E ela foi em paz. Propiciada por uma fé, uma resignação, uma confiança irrestrita em Deus, a despeito de todo o sofrimento. Essa noção de religiosidade, seja ela que doutrina for, é fundamental nas nossas vidas. É fundamental mesmo numa família difícil e, sobretudo, numa família difícil. Que a gente consiga aprender esse significado que Maria nos trouxe nessa noite e que essa nossa amiga também significou. Que Jesus nos abençoe.